Bom dia a todas. Que bom estarmos aqui novamente, reunidas, né? Estou aqui com a minha querida Marta, para continuar a falar sobre a jornada de restauração da Ivone. Hoje é o capítulo 5. A Ivone ainda está lendo, ó. A gente está lendo. Ela ainda está escrevendo a jornada de restauração, vivendo, né, mais do que tudo, vivendo essas recordações, sentando e colocando tudo no papel. E ela ainda não terminou. Então, esse é o último capítulo que ela escreveu. Um capítulo cheio de muitas emoções, né? Achei bastante tocante. E, bom, eu e Marta estamos aqui para conversar sobre ele, né? É, é um capítulo que fala muito sobre raiva, né? Deixar a raiva tomar conta. E, infelizmente, acho que muitas de nós, né, experimentaram isso de alguma forma, né? A raiva, a mágoa, a decepção, acho que todos esses sentimentos passaram em algum momento pela nossa vida, pela nossa jornada. Acho que abençoadas são aquelas que não tiveram essa experiência, né? Eu sempre, se tem uma inveja inveja nunca é boa, mas acho que não existe outra palavra para, né? Eu admiro aquelas pessoas que conseguem passar por essas situações realmente assim com a graça, né? Eu acho que até tem uma lição que fala isso, né? A graça maravilhosa. Agora eu não tô lembrando, tô lembrando em inglês o nome, acho que por causa do podcast aqui da Ivone. Maravilhosa graça, acho que é isso que está na vida abundante, né, Marta? Me ajuda aqui com o nome da lição, que é uma lição que eu sempre penso, né, aonde a Michelle fala lá sobre ter esse comportamento assim da rainha. Marta, me ajuda aqui, por favor. Estou falando, mas eu não estou lembrando. Se você pudesse me ajudar com o nome, eu te agradeço, para não dar nenhuma referência errada aqui. Mas eu acho que é a maravilhosa graça mesmo. E ela fala ali, né, da. Marta, se você estiver me falando, tá no mudo. Eu estou pedindo sua ajuda aqui, mas está no mudo, tá? Não estamos te ouvindo. Tá Então, bom. bom, acho que a Marta não está podendo falar. Então, meninas, vamos mudar de assunto. Depois, se eu encontrar o nome direitinho da lição, eu coloco aqui para vocês. Eu lembrei porque nessa lição a Michelle fala sobre como passar por situações, às vezes, assim, difíceis, né? Lembrando dessa maravilhosa graça. Então, acho que isso realmente toca muito o meu coração em relação a isso. Então, nesse capítulo, vamos voltar aqui para o podcast. Fechei o parênteses, agora eu vou chamar a Marta para falar. Eu espero que a Marta agora possa falar com a gente. Vamos falar sobre esse capítulo 5 da jornada da Ivone, né? Uma coisa que ficou muito, que logo no começo, quando ela fala das datas, né? Aniversários, é, datas importantes, aniversário de casamento, né? E ela chamou atenção para a morte da mãe. Mas eu queria parar nessa questão de como é que nós, mulheres, muitas vezes lidamos com essa questão dos homens, né, na nossa vida, não darem a atenção devida a essas datas. Infelizmente, a gente tem esse histórico, né? As mulheres têm esse histórico. Ai, você não lembrou do meu aniversário. Ai, você não lembrou do aniversário de casamento. Ai, você não lembrou do dia que a gente se conheceu. Ai, você não lembrou do aniversário de fulano, de ciclano. A gente tem esse comportamento, né? E óbvio que a Ivone fala de muitas coisas aqui, mas eu parei nesse momento e lembrei muito de como eu era em relação a isso, sabe? Como eu fazia questão de, também vou usar outra palavra forte aqui, me perdoem pelas palavras fortes que eu estou usando hoje, mas a palavra, assim, eu sentia um certo prazer em esfregar isso, sabe? Na cara do meu marido terreno. Desculpa aí pela expressão forte, mas eu quero ser bem transparente aqui com vocês. Eu fazia de tudo, até para que ele sentisse um pouco de dor em relação a isso, né? Eu fazia questão de mostrar para ele que ele não se lembrou, né? E essa nossa jornada, a jornada que eu estou trilhando com meu amado, mudou tanto isso dentro de mim. Não só porque o efeito disso não é tão forte mais hoje, né? Se ele se lembra ou não, as coisas que ele lembra, as coisas que ele esquece, isso hoje realmente não faz tanta diferença. E mesmo para que eu não venha
a cair nessa armadilha, porque vocês sabem, né? É uma jornada, e muitas vezes a mulher contenciosa que eu fui, a mulher que fazia esse tipo de coisa, que tinha esse temperamento de querer, né, demonstrar, esfregar, como eu falei, na cara, né, para mostrar o meu descontentamento com a situação, muitas vezes essa mulher quis voltar, né? Mesmo depois até da restauração do meu casamento. E então, como é que o meu amado me levou a agir com essa situação? Ele me fez lembrar ao meu marido antes disso acontecer. Então, sempre que está próximo ao nosso aniversário de casamento ou alguma data importante, eu sempre solto alguma coisinha, sabe? Como numa conversa, eu lembro, olha, vai acontecer num tom assim, sabe, simpático, de brincadeira, algo que eu nunca consegui ser, meninas, eu confesso. Eu sempre lidei dessas situações com uma amargura muito grande. E esse desejo, como eu falei aqui, né, com essa palavra forte, de querer mostrar, demonstrar, esfregar na cara do outro, né? Estou falando do marido terreno, e muitas vezes a gente leva até isso para os filhos, né? Essa amargura, esse jeito de querer demonstrar da pior maneira possível. Tudo isso foi sendo transformado pelo amor que eu recebi do meu amado. Tudo isso começou a é impressionante, algo que me impressiona muito é como, quando a gente conhece esse amor verdadeiro na nossa vida, como tudo mais vai tomando uma outra dimensão. Então, essas coisas não são tão importantes como. Eu não dou mais aquela importância que eu dava antes. Antes de falar, "Ah, nossa, era o dia dos namorados, eu preciso, sabe, alguma coisa maravilhosa tem que acontecer. E a gente está até se aproximando dessa data, né? Acho que a gente está em menos de um mês, foi até bom lembrar dela que era outra data que para mim era assim, nossa, dia dos namorados, eu tenho que receber isso, eu tenho que ter né? Eu fazia uma programação na minha cabeça, era só na minha cabeça, e eu queria que o marido terreno descobrisse, adivinhasse isso, né? Até a Ivone fala sobre isso aqui, né? Que ela e o marido dela tinham essa proximidade que só de se olhar eles já sabiam o que estava acontecendo antes, né? Antes de se casar. E muitas vezes eu tinha essa ilusão, né, de querer que o marido terreno descobrisse os meus pensamentos, descobrisse os meus sentimentos e fosse capaz de suprir aquelas minhas necessidades. Mas a partir do momento que eu descobri o único que sabe de tudo sobre a minha vida, que conhece de verdade os meus pensamentos, o meu coração, que sabe de verdade quem eu sou, o que eu preciso, o que eu desejo, eu não preciso mais que o meu marido terreno ou que nenhuma outra pessoa saiba disso, que é ele que me dá tudo, inclusive através do marido terreno. Muitas coisas que eu desejei que acontecessem nessas datas, aconteceram sem eu dar uma palavra. Então, ganhei sem palavra, não me deixei mais abater, nem ficar amargurada, e simplesmente eu vivi, né? Essas datas de uma maneira especial ao lado daquele que me conhece por inteiro. E eu deixei de ser, como a Ivone também fala, né? A vítima, né? A pobre vítima da situação. Ela até fala que ela começava a chorar. Eu me vi muito nessa situação. Eu também me fazia dessa pobre vítima. Eu deixei de viver esse papel e passei a viver o papel de uma pessoa amada, completa, feliz nessas datas. Se o marido terreno lembra ou não, nada disso tira a minha alegria e principalmente a minha gratidão de viver nessa graça maravilhosa, de ser essa pessoa que está passando muitas vezes por cima dos escombros, por cima de coisas ruins, mas eu estou pisando sobre elas, meio que flutuando, né? Flutuando é uma lição de vida também que agora eu lembrei. Você passar por cima desses escombros, passar por cima de coisas ruins que estão acontecendo, mas vivendo dessa maneira graciosa e vivendo como se estivesse flutuando, porque nós temos o nosso amado nos sustentando, nos erguendo, nos fazendo passar por cima dessas situações. Então, foi o que mais me chamou a atenção nesse capítulo que eu queria compartilhar com vocês. Acho que vamos ver se agora a Marta consegue falar aqui conosco. Marta, e você, querida, como é que você viu aí esse capítulo?
Olá, meninas, bom dia. Eu sou Marta Esté, Minas Gerais. Me desculpa, o fone realmente não funcionou, mas eu coloquei aqui. Depois, se você quiser citar sobre a lição, Paula. E quero agradecer, né? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, onde podemos conversar um pouquinho, né, sobre essa linda e emocionante jornada da Ivone. A jornada dela sempre me emociona, né? Quando eu leio, a cada capítulo que eu leio, porque sempre tem algo bem parecido com a minha jornada. E eu imagino que cada uma de nós, né, que estamos lendo, seguindo a jornada dela também, temos algum ponto que coincide com a dela, né? Alguns fatos acontecendo em momentos diferentes, mas a gente, ao ler, vai percebendo o quanto o nosso amado, né? Já cuidava, já nos ensinava, mesmo antes nós ainda nem mesmo o termos conhecido intimamente, né? Isso prova mais uma vez a grandeza do amor e do cuidado do nosso marido, que nos atraiu com amor. E com esse amor ele tem conduzido a cada uma de nós, né, em nossas jornadas, muitas vezes particular, mas que quando juntamos aqui, vemos o quanto temos muito em comum para compartilhar umas com as outras. E nesse capítulo 5, né, da jornada da Ivone, a raiva estava se formando em mim. Ela começa citando sobre como o mês de outubro era assombroso para o Ian, né? O seu marido terreno na época, era o mês de aniversário da morte da mãe, e o comportamento dela, né, que ela classifica lá no capítulo como quase impossível conviver com ela, pois ela era capaz de explodir com ele, seu marido terreno. E ele até ficava temeroso, né? Quase o ano todo, mas não revidava e nem tampouco entrava em confronto com ela. E uma coisa que ela cita lá no capítulo é que ele não era bom para se lembrar de datas comemorativas. E a Paula citando aí foi realmente o que me chamou a atenção também nesse capítulo, né? Isso me fez recordar especificamente esse mês citado por ela, que é outubro. É o mês do meu aniversário, é o mês que eu vi meu ex-marido também sair de casa e ir embora. Foi onde, né, o mês que começou então a minha jornada da restauração. E foi também o mês que alguns anos depois o nosso divórcio se concretizou. Então é um mês assim, ela cita na lição e para mim realmente é um mês que marcou também a minha jornada da restauração. E eu quero acrescentar essa lembrança, né, do ex-marido terreno, se lembrar de datas, porque a minha separação, como eu falei, aconteceu exatamente por esse motivo, né? Quando um ano antes de eu me separar, meu ex-marido também não se lembrou do meu aniversário, e só quando eu cheguei do trabalho naquele dia, eu tinha flores, tinha bolo que as colegas de trabalho tinham me dado no aniversário, foi que ele então se lembrou. E no ano seguinte aconteceu a mesma coisa. Ele não se lembrou do meu aniversário, porém, dessa vez, nós tivemos uma discussão muito acirrada, muito pesada, e foi onde ele pegou as suas coisas e não mais voltou. Né? E eu estou citando isso aqui porque foi nesse processo de esquecimento de datas, né, de comemorações, que eu vi também essa raiva, né? A Ivone cita essa raiva crescendo em um momento sobre a morte da sua mãe, mas eu vi essa raiva crescendo dentro de mim, tomando assim uma proporção muito grande, né? Quando o meu ex-marido foi embora, eu achava que eu tinha o direito de sentir aquele ódio e aquela raiva pelo ex-marido terreno, porque afinal de contas eu pensava que eu era a esposa perfeita, que trabalhava fora, né, para termos uma qualidade de vida melhor. Eu me achava a mulher perfeita e que ele não tinha o direito de fazer aquilo comigo, né? Essa raiva só foi parada dentro de mim quando eu reencontrei a verdade que me libertou, né? Quando eu reencontrei o meu marido celestial, né? Eu sempre gosto de citar em meus louvores de ter encontrado o Ministério RMI, que me levou de volta aos braços do meu amado, porque eu sempre fui cristã desde pequena, mas eu não conhecia o amor do Senhor como agora eu o conheço.
E foi através da minha jornada da restauração, onde eu conheci o ministério, foi que eu fui sendo transformada, né? O meu amado foi me conduzindo, eu passei pelo deserto com dor, com choro, com muita tristeza em alguns momentos, mas ele foi limpando tudo, foi me fazendo nova, foi me transformando, me moldando, né? E quando aconteceu o divórcio, né, com alguns anos depois, como eu falei, também no mês de outubro, aconteceu o divórcio apenas um mês depois da morte da minha mãe. E quando aconteceu o divórcio, eu já estava curada. Eu agradeço ao Senhor por isso. Eu já estava na jornada, no RMI, aprendido os princípios, e eu pude viver esse momento, não tendo raiva, não tendo angústia em meu coração, mas eu tive paz, né? Eu tive regozijo do meu amado, sabendo que daquele dia em diante seria ele, eu e a nossa filha, né? E é isso que eu tenho vivido, né? E é isso que eu quero passar para vocês. O que eu tenho vivido, hoje eu estou longe de toda dor, de toda raiva que quis dominar o meu coração, que quis dominar a minha vida, mas essa dor e essa raiva ela foi exterminada, né? Foi retirada de mim com maestria pelo meu amado. E agora meu coração só tem amor, alegria e essa feliz expectativa de que a obra que o Senhor começou em minha vida, em minha jornada, em minha família, ele vai terminar, né? Então é isso que eu queria compartilhar, agradecendo ao Senhor por essa jornada, por ter me trazido a essa jornada com vocês que estão aqui, né, no ministério conosco, que nós estamos caminhando juntas nessa jornada, aprendendo com ele, aprendendo mais dele, e ele está nos conduzindo assim com essa forma, eu chamo de realmente maestria, né? Porque é isso que ele faz de uma forma muito, muito linda e muito emocionante que nós vamos aprendendo e vamos nos regozijando nele. Muito obrigada a todas. Isso mesmo. Então é isso, né? Acho que a gente realmente acho que tocou muito, acho que vai tocar em cada uma de vocês, assim como a Marta compartilhou, assim como eu compartilhei. Essa questão aí das datas, eu acho que, como eu falei, né, nós mulheres somos muito apegadas, né, a alguns detalhes, e os homens, né, porque somos diferentes, né, para eles não tem toda essa importância. Então, que o Senhor possa calibrar em nós, né, esses nossos sentimentos, essa graça maravilhosa. Obrigada, Marta. Realmente do livro Vivendo a Vida Abundante, eu acho que é uma lição maravilhosa. Ele está falando, acho que complementa muito isso, porque fala muito da gente viver, né, sem raiva, né? Como a Ivone falou aqui no final desse capítulo, né? Pare de ficar com raiva, afaste-se da sua raiva, não perca a paciência, isso só leva ao mal. Então, acho que essa é a mensagem final aqui, né? Terminando já aqui o nosso podcast, agradecendo muito por você nos ouvir, agradecendo muito por você ter acompanhado a gente até esse momento aqui com essa jornada da Ivone. Vamos aguardar aí ansiosamente para que ela for, né, continuar escrevendo. E vamos escrever a nossa jornada também. Se você se sente chamada a já, né, você pode começar a escrever a sua própria jornada, né? Nós vamos começar a publicar na semana que vem uma outra jornada para que a gente possa continuar também fazendo aqui os nossos podcasts e que a gente possa ir vendo essas histórias de amor escritas por tantas mulheres que estiveram aí à nossa frente, construindo essas pontes maravilhosas desse relacionamento único com o amado de nossas almas. Então, fiquem com Deus, obrigada por nos ouvirem e, de novo, eu vou repetir. Pare de ficar com raiva, afaste-se da sua raiva, não perca a paciência, pois isso só leva ao mal. Fiquem com Deus, obrigada. Até a próxima.